Atenção, turma, mais uma aula, né? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Vamos falar agora, continuar falando, aliás, das equações, certo? No nosso primeiro momento, nós falamos das equações do primeiro grau, certo? Expliquei o que é a equação, falei do primeiro membro, falei do segundo membro da equação. O primeiro membro deve ter letra, o segundo membro deve ter número. Geralmente vem tudo bagunçado, letra no lugar do número e número no lugar da letra. O que a gente tem que fazer? Trocar de lugar, colocar o número no seu lugar e a letra no seu lugar. Quando a gente muda de um lado para o outro, a gente muda o sinal. Bem, eu estou falando isso aqui agora, mas nós vamos praticar, certo? Nós vamos praticar tudo isso que eu falei agora, estudando as raízes da equação, certo? Eu vou pegar uma equação qualquer aqui, certo? Vai ser essa aqui, ó. 2z 2x menos 8 igual a 3x menos 10. Certo? Tá aqui a nossa equação. Esse aqui é o primeiro membro, como a gente viu na aula anterior. E esse aqui é o segundo membro. No primeiro membro a gente só pode ter letra, certo? Primeiro membro a gente só pode ter letra. E o segundo membro a gente só pode ter número. Tá só o N e o M, só pra gente saber. Certo? Primeiro membro a gente só pode ter letra, segundo membro a gente só pode ter número. O que está errado aqui? A gente tem uma letra aqui, ó, 3x, né? Que é x, x, x. 3x. Temos 3x aqui. Mas aqui só deveria ter número. E aqui no primeiro, que a gente só deveria ter letra, tem um menos 8. Ó. Tem um número aqui no meio. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai organizar como mostrado na aula anterior, certo? Vou copiar aqui de novo. 2x menos 8 igual a 3x menos 10. Eu vou pegar esse menos 8 aqui, ó, vou circular ele. Ele está no lugar errado, porque aqui só pode ter letra. Eu vou jogar ele para o lugar dele, que é o outro lugar aqui, ó, o outro lado. Ó. Certo? Que aqui é o lugar do número. E vou pegar esse mais 3x, não aparece um sinal, então é porque ele é mais, certo, gente? E vou rebolar aqui para o outro lado, ó. Certo? Então vamos lá organizar. 2x. Lembrando, quando eu mudo de lugar, eu mudo de sinal. O 3x é mais, certo? Ele está vindo aqui para o outro lado, ele vai ficar menos. Menos 3x. Igual a menos 10. Tá aqui o menos 10, vai ficar aqui, né? O lugarzinho dele. O menos 8 vai vir para o outro lado, ó. Vai ficar mais 8. Porque toda vez que eu mudo de lado, eu mudo de sinal. Agora organizou, ó. Só letra e só número. Agora está organizado. Aqui, como não aparece sinal, é positivo. Já falei, certo? Então, ó, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. 3 menos 2, 1. Certo? Então, você tem 3x menos 2x, fica 1x. Certo? Ou x, né? Coloca o sinal do maior. O maior não é o 3, então coloca o menos. Igual. Sinais diferentes de novo. Subtrai e dá o sinal do maior. 10 menos 8, 2. Coloco menos, porque o maior é o 10. Gente, quando tiver os dois lados negativos dessa forma, o que a gente faz? A gente multiplica a equação inteira por menos 1, certo? X vezes 1, x. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. Então, x é igual a 2, certo? Então, ó, o x é igual a 2. Vamos lembrar
vamos prestar atenção nessa nova regrinha que a gente aprendeu. Ó. Quando os dois lados estiverem negativos, a gente multiplica a equação toda por menos 1. Dessa forma, os dois lados ficam positivos. Certo? Por quê, professor? Por causa do jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Certo? Como x aqui é igual a 2, o que isso significa dizer, gente? Significa que a raiz dessa equação é 2. Professor, o que é a raiz da equação? Gente, a raiz da equação nada menos é que o valor de x, certo? O valor de x é 2, certo? Vamos verificar realmente se 2 é raiz dessa equação. Bom, para verificar, basta substituir. Onde tem x eu tiro e coloco o 2, certo? Então, ó, 2x. Aqui, ó, entre o 2 e o x tem um sinalzinho de vezes, certo, gente? Então, é 2 vezes x, eu tiro o x e coloco 2. Fica 2 vezes 2. Menos 8, igual. 3 vezes x, tiro o x, fica 3 vezes 2. Menos 10. 2 vezes 2, 4, certo? Menos 8. Igual. 3 vezes 2, 6. Menos 10. Certo? Sinais diferentes, aqui como não tem nada, ele é positivo, então, né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 8 menos 4, 4. Como é o maior, era o 8, eu coloco o menos. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 10 menos 6, 4. Como o 10 é o maior, eu coloco o sinal dele menos. Menos 4 é igual a menos 4. Tá correto, né? Então, 2 realmente é raiz dessa equação, certo? Essa é a forma que a gente encontra a raiz da equação. A gente resolve a equação, certo? Encontra o valor. Depois, a gente só substitui e vê se realmente está igual. Pode ser que a questão faça o seguinte. Tá aqui, ele vai dar essa equação. Aí diz, verifique se o 2 é raiz da equação. Aí você só faz substituir o 2. Se der igual, beleza. Se não der igual, então não é raiz, certo? Então é isso, gente. Por enquanto, a aula de hoje é isso. A gente estudou a raiz de uma equação, que é o valor de x na equação, certo? Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui.